de volta aqui no capítulo 4 do Gita, verso 22, totalmente satisfeito com tudo que é obtido por acaso, né? Tudo que é obtido por acaso, porque o Jiva ele não pode obter tudo que ele quer, porque ele é o cara, não, né? Totalmente satisfeito, apesar de eu não poder obter tudo aquilo que eu gostaria de obter, né? Isso e aquilo, né? Não, eu aceito porque eu sou um Jnani, eu compreendo que em Mitya, né? You can't always get what you want, né? Como diziam os Rolling Stones, né? Você não pode sempre obter o que você quer em mídia, né? Então, o que vier, veio, né? O que vier, veio. Eu permaneço satisfeito e não afetado pelos prazeres e dores, pelas circunstâncias favoráveis e desfavoráveis. Isso é o que significa equanimidade ou caminho do meio. Ultimamente, algumas pessoas, né, por aqui me falavam comigo, diziam assim, mas eu vivo no caminho do meio, sem entender o que é o caminho do meio. Eu acabei dizendo alguma coisa a respeito disso. O caminho do meio é um caminho não que você permanece em cima do muro sem assumir uma posição, entendeu? As pessoas fazem essa confusão, Marcelo. O caminho do meio não é você ficar em cima do muro para não se expor, né? O caminho do meio é uma condição espiritual muito elevada, na qual você aceita os pares opostos, né? Com equanimidade, com equilíbrio, com elegância, sabendo que tudo aquilo está dentro da jurisdição de Ishwari. Você não tem controle, você aceita, você tem um certo controle através nas suas palavras e suas ações, né? Mas isso é o caso do Jnani. Você precisa ser um Jnani para ficar no caminho do meio, como dizia Buda. Não é ficar em cima do muro, entendeu? Permanece, então, não afetado pelos pares opostos e permanece livre. Aqui o Krishna Guru apresenta uma condição psicológica, né, do ciúme, né, da inveja. Isso aqui é mais a inveja, né? O ser humano, ele é invejoso, como a gente diz, né? Pô, você cuidado aí porque o cara vai ficar com inveja de você e aí ele vai fazer um trabalho, né? Um macumbinha ali na esquina, e de repente você vai começar a experimentar o fracasso, né? Do sucesso, seu sucesso vai cair, por quê? Porque tem os olhos da inveja, né? Uma linguagem popular, as pessoas têm medo das invejas dos outros, né? Não, o Jnani, ele não é afetado pelos desejos, não é afetado pelos prazeres e dores, né, circunstanciais, e ele permanece livre da competição, da inveja, né? Essas coisas, né? Mas não tem nenhum problema a respeito de Deus. E Yanni não tem sentimento de superioridade ou inferioridade, ele não tem baixa estima ou autoestima, ele se identifica com a sua natureza superior, que além desses pares dualistas, né? Esses pares opostos, né? Ele é equânime, tanto no sucesso quanto no fracasso. E nós vimos, né? Ou veremos, né, que o sucesso total é o sucesso, é uma pessoa de sucesso, é uma pessoa que é capaz de abraçar tanto o sucesso como o fracasso do mesmo modo, né? Então, este é um sábio, este é uma pessoa de sucesso. Por quê? Qual é o sucesso maior da vida que nós podemos obter, Marineia? O maior sucesso que nós podemos haver é desenvolvimento desta sabedoria. Então, quem são as pessoas bem-sucedidas, né? Não são esses babacas por aí que são extra bilionários competindo para chegar ao topo e dizer eu sou o primeiro trilionário, né? Não, uma pessoa realmente de sucesso, né? É um Jnani que chegou neste nível elevado, né, de equanimidade, tanto no sucesso como no fracasso. Isso ocorre, embora ele talvez esteja engajado no mundo. Ele está engajado na ação, né, mas ele não está preso em samsara, ele não está preso na ação e seus resultados, como nós sabemos. Ele já não é mais um indivíduo identificado, né, com as suas ações e seus resultados. Ele não se sente realmente
esta entidade inferior, que, sob o efeito da ignorância, ela está sempre sentindo, né, superior ou inferior, ou ela apresenta uma vaidade por causa da natureza de suas ações e resultados, ou ela apresenta uma sensação de vergonha, né, e timidez, porque as suas ações e resultados não produzem circunstâncias favoráveis, né, que fazem das pessoas de sucesso, né? Então, esta é a condição do Yanni, que nós vimos no início do verso, no verso 22, e devemos lembrar que os acontecimentos da nossa vida não são totalmente controlados por nós. Esta é uma lição muito básica no Vedanta, mas extremamente fundamental, importante. Ao longo de toda a nossa vida, nós precisamos lembrar que eu não controlo o meu destino. Mas devemos também manter essa perspectiva com muito cuidado, porque a gente não pode tender por outro extremo e dizer, então eu deixo tudo por conta de Ishvara. Ishvara é o facilitador. Eu tenho que jogar as minhas ações, as minhas palavras e ações no campo, e aí esperar para que este computador autoconsciente, autoluminoso, autocontido, né, produza os nossos parabhava-karmas a nível circunstancial, pessoal e universal, né? Então, esta perspectiva dupla, né, eu não sou o controlador do meu destino, mas ainda assim eu não posso negligenciar os meus papéis sociais em mídia, né, porque eles contam. Eles não determinam absolutamente, mas eles são impactantes, né? Como nós vimos na última aula, né? Eu não posso passar o meu tempo todo me drogando ou enchendo a cara de cachaça, né? E de noite repetindo alguns mantras e desenvolver a expectativa de que eu me torne um Yanni, né? Não, você tem que fazer por onde? Não existe. Mas eu fiquei sabendo do cara ali, do poder do Now, que ele estava todo fodido, todo estressado, numa deprê total, e, bom, ele iluminou, né? Não, primeiro que o cara ele teve umas boas sacações, etc., etc., e provavelmente, muito embora ele tenha passado por esse estágio de depressão profunda, que queria até se suicidar, mas ele já possuía, né, vássanas espirituais profundas, né, que permitiram aquela sacação a respeito de sua real natureza, né? Eu não posso controlar o meu futuro completamente, mas as minhas ações contam sim. Nenhum ser humano pode afirmar isso. Mesmo o Ishvara, quando ele vem como avatar, ele não tem controle sobre o seu destino. Isso é bacana, né? Até Ishvara, né, descendendo como Lord Krishna ou quem seja, né, ainda assim as ações dele em Mithya devem respeitar, são sob, né, a jurisdição de Mithya, né? Então não tem escapatória. Né? É um risco enorme você vir como um avatar, porque o avatar pode pensar, eu vou lá, eu sou o Bhagavan, eu sou o Senhor, né? Eu estou ali coladinho com o Ishvara me convenceu, me mandou nessa missão, uma missão desafiadora, mas eu chego lá, eu vou controlar tudo. Não vai controlar nada. Quem controla é Ishvara. No momento que você desceu aqui, você tem que se submeter às leis de Mithya, causa e efeito, e não só as suas ações estão impactando o campo, a ação de 8 bilhões de seres humanos neste planetinha, né? Também estão impactando o inteiro universo. Aí o Swamiji fala de você, se você permanecer nesse tipo extremo, com arrogância, né, com vaidade, o Ishvara vai te dar uma surra, né, até que você aprenda esta lição. Um extremo é o excesso de confiança, né, e o outro extremo é o excesso de fatalidade. Eu não conto nada, eu não faço nada. Então, qual é a atitude correta?
Eu sou um entre tantos fatores que contribuem para o meu destino. Então, o que são os outros fatores? Eu falei isso na aula passada, são diversos, são uma infinidade, são aqueles fatores que eu não tenho a menor ideia, tem aqueles que eu tenho uma ideia, mas eu não tenho controle, por isso, toda vez nós dizemos Shanti, 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 que o Lorde possa corroborar para que essas compreensões sejam assimiladas através de que dos obstáculos nesses 3 níveis, né? Os obstáculos pessoais, no sentido de que as minhas limitações, o meu estado mental no início da aula, porque eu tive um conflito com isso. Então, que as minhas limitações sejam evitadas, pelo menos durante a aula, minha capacidade. Ah, mas eu dormi mal, sim, mas ainda assim o primeiro chante é para isso. Senhor, por favor, facilite que estes ensinamentos sejam claramente recebidos, percebidos, né? Por mim e assimilados. O segundo é que esses tantos outros obstáculos que existem no meu dia a dia, que eu conheço, que eles não sejam um impedimento. Mas como assim? Ah, meu filho estava bem, mas caiu, se machucou e eu tenho que correr para o pronto-socorro com ele. Então, o segundo chante vai para todas essas possibilidades que nós não temos controle algum, né? E o terceiro chante vai para todas as outras circunstâncias, situações ou fatores que nós não temos nem ideia, mas eles podem acontecer a qualquer momento. A gente nem vislumbrou ainda a possibilidade de alguma coisa, mas ela pode acontecer a qualquer momento. Portanto, o Jiva em suas ações, é um fator contributivo muito poderoso, muito importante em relação ao meu futuro. Eu, o Jiva, não posso decidir totalmente, mas eu influencio o meu futuro, esse relacionamento entre Jiva e Ishvara, esse relacionamento maduro, né? Eu compreendo Ishvara, é a totalidade de todos os fatores, é esta inteligência suprema que jamais comete um erro na entrega dos nossos Parabhada Karmas. Eu mando essa mensagem: Senhor, este é o meu objetivo final, este é o meu objetivo final, veja se ele está em harmonia com as suas leis, por favor, demonstre para mim, caso eu esteja violando uma das suas leis e princípios, este é o meu objetivo, né? Me ajude, me ajude. Então, somente essas preces, né, de pedir força e ajuda no sentido do meu crescimento, né, da minha capacidade de assimilar esses ensinamentos, são realmente preces profundas, né? Então, eu sei que não existe nada que ocorra no universo sem que Ishvara, como Daiva, a totalidade de todos os fatores, permita, né? Aí o indivíduo começa a compreender: esse é um ângulo que eu nunca tinha pensado do Lorde Ishvara. A totalidade de todos os fatores precisam de conspirar ao meu favor, precisam de estar harmonizadas de modo que favoreça o sucesso nesta minha busca espiritual, né? Na assimilação desses ensinamentos, né? Então, eu desenvolvo esses relacionamentos mais maduros com o Ishvara, no qual eu coloco as minhas ações eu observo de modo que elas sejam em harmonia com essas leis e princípios cósmicos, né? E aí eu peço a Ishvara, por favor, hein? Não esqueça de mim. Eu sei que no final das contas não adianta, porque eu não consigo te subornar ou te seduzir, porque você é um sistema perfeito, mas ainda assim, né, eu sou o seu devoto. Eu sou grato por tudo, né? Sou grato por tudo e eu estou pronto para receber o meu Parabhada, seja ele de grande prazer ou de grande dor. Então, todos os fatores são chamados Ishvara ou Daiva. Porque os outros fatores são numerosos, desde o tempo em diante, direto da guerra, de outro lugar, tudo pode influenciar a condição de hoje. Então, o campo está sempre sob a influência de uma infinidade de variáveis, entre elas uma guerra, que nos dias de hoje todos dizem que está muito próxima, né? Então, se rola uma guerra, aí já muda tudo, né? Muda tudo, pá, né? Se as coisas estão difíceis agora, imaginemos, né, com uma guerra generalizada, mundial, né? Então,
Igualmente, existem tantas outras coisas que podem ocorrer, algumas delas a gente não tem nenhuma ideia, e tudo isso é o Daivan, né? O Daivan, Ishvara, nos concedendo os nossos Prarabdha karmas a nível coletivo, às vezes, a nível simplesmente, meramente circunstancial ou pessoal, meu Swadharma, né? Como alguém disse, você não pode colher uma flor sem perturbar uma estrela. Essa é uma passagem bonita, né? Tudo aqui está impactando tudo o resto, né? Todo o resto. O mundo inteiro está interconectado. E as minhas ações, elas são muito, muito, muito conectadas com o meu destino, mas elas não o controlam. Elas são conectadas com o meu destino em qual sentido? Em qual sentido as minhas ações, né, sejam elas mentais, verbais ou físicas, em qual sentido as minhas ações elas determinam invariavelmente o meu futuro, né? A gente sabe que as ações para ganhos mundanos, né, elas têm que obedecer diversas leis, né? Entre elas a lei da competitividade, né? A lei da escassidade, escassez e competitividade. Agora, existem ações que eu coloco para quê? Para a minha elevação espiritual, né? Então, essas ações, né, esses esforços espirituais, elas influenciam, sim, diretamente o meu Prarabdha karma. Mas como assim? Então, se eu me torno uma pessoa espiritualizada e elevada, aí eu vou obter só punha, punha, punha. Não, não nesse sentido que você vai obter prazer, mas você vai obter uma força mental, psicológica, espiritual, que vai converter os momentos de papa em punha. Existe algo mais elevado? Existe papa mais elevada do que elevação espiritual, Felipe? Não, não existe, né? Então, existem ações que realmente esses esforços, essas sadhanas, essas buscas, né, pela compreensão desses ensinamentos, né, espirituais, elas produzem resultados invariavelmente, mas não resultados deste mundo, né? Mas resultados do mundo invisível, que é a minha psíquica, a condição, né, da minha mente, do meu corpo-mente, da minha alma individual, que foi refinada, purificada e elevada através desse processo vedântico. Então, existe futuro, futuro e futuro. Futuro do ponto de vista circunstancial, eu não tenho controle, mas o futuro do ponto de vista da minha elevação espiritual, nossa, nós temos, sim, né, uma capacidade de influenciar, e eu diria até mais, somente nós temos essa capacidade. Ninguém mais pode, né, fazer isso por nós. Qual deve ser a minha atitude? Eu contribuo com o melhor que eu possa, e uma vez eu tenha contribuído com o meu melhor, eu me preparo para receber qualquer que seja o resultado. O Karma Palan, Ishvara decide, mas eu tenho uma certa capacidade, né, de desenvolver essa força, esse equilíbrio para receber qualquer Karma Palan com equanimidade. É isso que se falava nesse verso, o Yani, né? É aquele sempre alegre, sempre contente, não afetado pelos prazeres, pelas dualidades, equânime, né? Embora engajado na ação. Então, esta é a possibilidade ao nosso alcance. A gente jamais consegue controlar o campo, aquilo ali são leis complexas, ninguém consegue manipular e controlar o campo, mas a gente tem o poder de controlar o nosso crescimento espiritual, e somente nós podemos fazer. Ah, mas como assim? Mas e as vasanas? As vasanas, elas precisam ser purificadas, né? Como? Através dos nossos esforços. Esforços de quê? De compreender, né, os ensinamentos de Karma, Dharma, Upasana e Jnana Yoga, né? Então, a gente vai fazendo esse esforço, e as vasanas ignorantes,
elas vão dando espaço para as vasanas vedânticas. E aí o que ocorre? Aí eu tenho vasanas que estão jogando no meu time, não jogando no time adversário, né? Imagina que isso é um jogo, né? Eu quero andar nessa direção e as vasanas me mandam naquela direção. Eu tenho que arrumar, conseguir, né, obter um acordo com as minhas vasanas. A gente precisa andar na mesma direção, tá? Então, você começa a ensinar Vedanta para as suas vasanas. Não é assim, Sidem? Você começa a dar... O primeiro discípulo que nós precisamos ter são as nossas vasanas. A gente tem que ser o guru das vasanas. Nós temos que falar com as vasanas, ensinar os ensinamentos e dizer, ó, inútil. A gente já seguiu junto esse caminho diversas vezes, só dá encrenca, só dá problema, né? Vamos tentar juntos alguma coisa diferente, né? Aí você começa a fazer satsang com as suas vasanas, né? Aí você vai ser rapidamente liberado dessas vasanas ignorantes, né? Então, as vasanas podem ser convertidas. Sim, podem ser convertidas em vasanas vedânticas, vasanas inteligentes, vasanas, né, de sabedoria. Então, eu vou ter uma mente capaz de receber qualquer resultado e capaz de colocar ações em harmonia com as leis cósmicas do Krishna Guru. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir.
mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão, Ishwara, gratidão, professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.